Eu botei o negócio ali, mas tu tem que autorizar para eu gravar, Gazani. Ah, não, tá gravando, tá gravando. Tá gravando. Tá saindo minha tela aí, né? Então o pessoal já pode assinar no chat enquanto, a chamada ali, por favor. Tá gravando Não já. tá aparecendo a minha, De Grazia? Não. Tu tem que entrar como apresentador, né, Pablo? Ah, boa. Talvez eu tenha que sair, porque o Gazoni que tá como chefe. Isso. Deixa eu fechar aqui e entrar de novo. O Daniel, tu também faz eletrofisiologia? Não, eu sou cardio, só trabalho com eles direto. Ah, trabalha com eles também? É, isso, trabalho. Tá, eu achei que tu fazia tanto. Não, parei na cardiologia, mas... Tá certo. Olha só. Eu cheguei ainda mais cedo, esse computador aqui do auditório, ele dá uma travada, né? Acho que os residentes e doutorandos podiam fazer uma vaquinha e dar de presente para nós. O que tu acha? Boa. Eles estão ganhando bem. Estão ganhando. Tem auxílio, não tem agora? Bonificação? Aumentados, parece que estão fracos. Então, a aula de hoje, elas vão ser todos casos, alguns casos daqui, outros casos de fora, né? Beleza. A gente sempre tenta trazer casos aqui da unidade vascular, ou da vermelha, né? Só que agora, com as últimas semanas, não tiveram tantos casos, a gente acaba trazendo uns outros também para apresentar, né? E aí, uma vez por mês tem uma aula e uma vez por mês tem a discussão de artigo, né? Que esse mês até o João... A gente até tem um artigo para passar para ele, que é um artigo sobre infarto com supra e bloqueio de ramo esquerdo. Beleza. E agora tá compartilhando a minha tela aí? Tava até agora saiu. Tá, agora deu. Beleza. Vamos começar então. O Gazoni, ele me passou esses casos aqui. Eu não consigo ver vocês, mas ok. Tá? Mas não fizeram para ter vindo legal. Não, tá mal. Tá mal, mas nem Vamos lá, então. Primeiro caso, esse paciente, então, que teve cefaleia, dor torácica. Mas não tem nada de cateterismo. Troponina 47 mil tá caindo. Alguém se habilita a comentar esse eletro aí? Então, esse paciente, então, chegou com cefaleia e teve dor torácica também na sequência do quadro. Esse é o primeiro eletro do paciente quando chegou no hospital aí. Alguém se habilita a falar algum comentário sobre o traçado? Sem dor no peito? Com dor no peito. Ele chegou com uma cefaleia intensa, né? E na sequência teve dor no peito associada, né? Aí estava esperando a tomografia e fez esse eletro. Antes da tomografia. Ao contrário, ele é isquêmico, né? Isso. Acho que, seguindo a nossa ordem ali, então, o que eu vou tentar passar isso aí, porque senão a gente... O primeiro sempre todo mundo fica mais enrolado aí. Mas assim, ó, então tá, tem onda P, né, pessoal? Acho que não tem dúvida que a gente tem onda P nesse eletro, tá? A frequência cardíaca, se a gente for ver, aqui tentando achar algum QRS aqui mais próximo, ó. Então, 300, 150, 100, 75, 60, um pouquinho abaixo de 60, né? Não chega a 50, então vamos botar 56 aí, batimentos. Tá? Tem onda P, cada onda P tem um complexo QRS, essa onda P é positiva em D2, negativa em AVR, então sinusal, me parece então um ritmo sinusal, né? Um complexo QRS estreito, parece ter o eixo um pouco desviado para a esquerda, e o que chama atenção já de cara, acho que todo mundo consegue notar, é a repolarização, né? Então a gente pega essas ondas T aqui negativas, né? D1, D2, VL, parede mais anterior aqui, lateral, V3, V4, V5, V6. Então, acho que a questão toda é o que está causando essa alteração de onda T, né? Lembrando, então, que certamente é uma onda T anormal, né, pessoal? A gente lembra que a onda T
ela não tem essa amplitude tão grande, então a altura dela não pode ser tão alta, né, em relação ao complexo QRS, e certamente ela não está seguindo o complexo QRS, do que é o normal dela. Podem ver, então, aqui o complexo QRS está positivo, onda T negativo, complexo QRS positivo, onda T negativo, então uma onda T que está invertida, uma amplitude ampla e com uma base bem larga. Quer comentar aí, Gasônio? Só um pouquinho que eu estou. Então, alguma hipótese diagnóstica que alguém firmaria olhando esse eletro? Eu acho que dá para pensar em síndrome coronariana aguda, comprometendo parede lateral e lateral alta. Daria para pensar em distúrbio eletrolítico. Eu não sei, o QT dele... O QT não está aumentado aí? Está bem aumentado. Bem aumentado. O QT está bem aumentado. Eu acho que o QT corrigido, talvez, mesmo assim, eu acho que é um QT muito pequeno. E aí pode ser distúrbio eletrolítico. QT aumentado, pode ser cloroquina, já que nós estamos em moda. Tá? Pode ser distúrbios... a hipocalcemia, né, que também pode dar. Acho que o distúrbio do potássio é menos provável aqui, com um QT tão longo, mas para iniciar eu pensaria nisso. Isso. Acho que é isso aí. O grande achado desse eletro é essa onda T invertida ampla com QT longo, né? Eu gosto desse eletro aí. Eu já vi esse eletro, acho que algumas vezes, certamente vocês vão ver várias vezes e já viram também esse eletro. O grande X da questão é assim, o paciente chega com dor, cefaleia, vai para tomo, e daí tem um AVC hemorrágico. E aí está com esse eletro e vem a seguinte pergunta, o que ele tem? Ele tem alteração isquêmica e AVCzou, ou ele AVCzou e tem essa alteração eletrocardiográfica? A síndrome do QT longo pode ser também distúrbio de magnésio, tá? E agora, por drogas, seja ela qual for, aquelas alterações eletrocardiográficas que são secundárias, eu não me lembro, as alterações neurológicas com repercussão eletrocardiográfica, eu não me lembro, mas eu acho que não costuma dar QT longo. Ela tem muita alteração de repolarização, mas não costuma QT longo, não sei o que vocês acham. Na verdade, o AVC hemorrágico, quando dá uma onda T cerebral, né, ela dá uma onda T com base larga, simétrica, aprofundada, né, que pode cursar com QT longo. E às vezes, corrigindo pela frequência, não é tão longo, mas pode cursar. Esse caso, essa paciente, então, na chegada... Ela teve aquele dor no peito, né? Isso. Ela teve dor no peito, então coletaram troponinas para ela também. Ela foi para a tomografia. Na tomografia foi diagnosticado que tinha um AVC hemorrágico, tá? E ela também tinha uma troponina muito alterada. Ela curvou a troponina, certo? E ela teve algum grau de dor e com um pouco de congestão, e foi feita uma ecocardiografia, né? Nesse contexto do AVC hemorrágico. O paciente, a princípio, clipou esse aneurisma depois, mas nesse momento fizeram uma eco para ver como estava a questão cardíaca, e era sugestivo assim, de uma hipocinesia, acinesia quase, parede inferolateral, pegando o ápice ali, e pelo relato do ecocardiografista, sugeria um Takotsubo, né? Então, na verdade, isso ficou assim como uma impressão nossa de uma síndrome neurocardiogênica de Stunning, né? Que pode ser um Takotsubo, né? A causa, na regência dessa questão adrenérgica do AVC hemorrágico. Então, ele juntou alterações neurológicas da T cerebral, né? Que ela é invertida, é com base larga, né? Nesse caso, teve o fato de ter um QT muito longo, que pode, não é tão comum, mas pode acontecer no AVC hemorrágico, mas associado ao fato de ter uma isquemia pelo Stunning, a isquemia também aumenta a QT, né? Uma das causas de aumento de QT é a isquemia aguda. Então, esse paciente fez, talvez, esse comprometimento misto
aí, né? A eletrólitos não tinha outras alterações. Muito bacana. Oi, Pablo, passa aí. Beleza. Eu acho Aqui a sequência, então, um eletro posterior, eu acho que mantém, né, essas alterações. Acho que tu frisou bem, acho que só para os residentes, né, que talvez nunca tenham visto falar, né, Gasone, só reforçar, então, isso aí é alteração de onda T cerebral, né, essa onda T base larga, depois deem um Google aí, procurem também para vocês verem essa alteração de T, com essa T bem gigante. Isso. Então, esse Só eletro... reforçar, Pablo, que essa descrição clássica de T cerebral, na realidade, com o tempo se viu, como o Gasone falou, é um estímulo hiperadrenérgico, ele não está associado só com um AVC hemorrágico, né? Não, a gente tem até um caso de uma hepatite aguda fazendo essa T cerebral, que aconteceu ano retrasado. Exatamente, eu me lembro bem. Bacana. E aí, então, a evolução... sequência, né? Quantos dias depois esse eletro aí? Esse eletro eram dois dias depois. Né? Esse paciente, no início, ele fez aquela fração e fez uma fração de ejeção baixa, de 20 e poucos %, e que depois, no eco de controle, 3 dias depois, tinha melhorado um pouco, né? Ainda ficou com um pouquinho de hipocinesia inferolateral, apical, mas teve essa questão de melhora da fração de ejeção logo depois, né? Que corrobora também a questão, embora tenha tido injúria miocárdica, do stunning por ativação neurocardiogênica adrenérgica. Perfeito. Certo? Que idade ela tinha? Ela tinha 62 anos. Legal. Ô, Gasone. Esse eletro aí é um clássico mesmo. Aí ela fez aí logo depois, né, o médico assistente pediu um Holter para avaliar, né, essa questão do QT, porque tinha alguns relatos dela que ela estava fazendo extrasístoles e até a TV não sustentada, né? Então botaram um Holter nela. E esse Holter foi até o Pablo que interpretou, ele pode falar melhor. Ô, Gasone. Sim? Ô, Gasone. A onda T cerebral geralmente não é um pouco mais profunda também? Como? A onda T cerebral geralmente não é mais profunda? Ela é profunda, geralmente. Ela é uma onda com base larga, simétrica e profunda, né? Mas aquele primeiro eletro estava profunda, né? Comparado com a duração da voltagem do QRS intrínseco, né? A gente sempre tem que ser uma coisa relativa, né? Ela chega a ser mais ampla que QRS em V5, V6. É mais ampla, né? Ela é descrita como 10 milímetros de profundidade, mas não é tão específico, pode ser um pouco menos. Ah, beleza. 10 milímetros? Aqui, só por causa dos relatos de TV, foi feito daí o Holter. O Holter aqui ele grava 3 canais, aqui na tela eu tinha gravado e eu mandei para o Gasone, porque ele estava acompanhando o caso até. O que chama atenção aqui, que eu só marquei para ele ver que o QT estava mais prolongado mesmo, né, 536 milissegundos aqui, no Holter, e que durante o registro do Holter a gente vê que ele tem extrasístole, né, uma extrasístole feia, caindo ainda dentro da onda T. Mas é interessante, né, Pablo, que esse Holter que foi feito já foi feito já uns 6 dias depois do quadro inicial, do ictus, o QT já encurtou, né? O QT inicial, se a gente fosse calcular, ele dava quase 600 milissegundos, né? 590, 600. Isso. E aí aqui, eu mandei para ele, ó, que a gente começa a ver que começa a fazer taquicardia ventricular nesse traçado acima, ó. Bem polimórfica de Torsades, né? Tem torção depois, né? Então, paciente que numa fase aguda, né, com alteração do QT, e podendo fazer uma arritmia mais grave mesmo, né? Então, esse paciente acabou ficando, acho que na UTI um bom tempo, né, Gasone? Sim, ficou bastante tempo na UTI, porque teve que fazer também, manter a pressão um pouco mais alta depois, né, no contexto aquele de utilizar nimodipina para prevenir vasoespasmo, aí a pressão não podia cair muito, ele precisou de nora, e aí nora com esse QT longo e com ectopias ventriculares, ele ficou um tempinho, né? E aí foi melhorando. Beleza. Aqui, ele tinha um ECG mais recente, mas a gente botou esse aqui do dia 11, já que já dá para ver que completamente diferente daquele primeiro. Então, vê que o QT encurtou, né?
As alterações na parede lateral ali, né? Ficaram, lateral alta, né? Pegava bastante ápice a região, né? E então ficou, mas diminuiu bastante a questão do QT e da repolarização, e não tinha mais extrasístoles também, né? Nesse eletro aqui, e mesmo assim o QT mais curto também diminui a possibilidade de uma extrasístole gerar um torsade, né? Quanto maior o QT, maior o período vulnerável na qual está suscetível a ter uma TV polimórfica, né? Se cair uma extrasístole dentro da teta. E esse paciente, para finalizar, então, agora que estava melhor, está tendo alta amanhã, ela fez uma ressonância para ver se tinha alguma alteração estrutural cardíaca também, né? Embora tudo fosse explicado pelo quadro clínico, a gente optou por fazer uma ressonância para excluir alguma avaliação estrutural, né? Tu faria, Nádia, também? Eu faria, sim, faria uma ressonância, sim, importante. Vocês fizeram a ressonância com estresse. Com estresse. Isso, acho que sim. E aí o estresse veio negativo, teve um pequeno realce tardio só na região apical ali, mas fração de ejeção normal já, e o aspecto da ressonância geral normal, né? Sem aumento de volume, de cavidades, só com uma área ainda hipocinética mais apical só, mas com fração de ejeção normal. Então ela realmente fez um quadro com injúria miocárdica por um estímulo neurocardiogênico, né? Como a gente vê que essas coisas podem acontecer, né? Então... Perfeito. É mais comum isso do que tu ter uma síndrome coronariana primária, né? Associada com AVC, né? É mais comum essa outra associação, assim, de distúrbio adrenérgico. Sim. Tá, Pablo, vamos lá? Toca a ficha. Vamos lá. Só, pessoal, lembrando que, por favor, assinar o chat ali só, tá? Nome, matrícula. Passando, então, para o segundo caso, então, paciente em protocolo de AVC, tá? Em paresia direito, com esse eletrocardiograma aí. Esse é um paciente aqui do hospital, né? Que, a princípio, tinha uma suspeita na triagem de Covid, então foi um protocolo de AVC atendido na área Covid, tá? Não sei se o Fernando Soliman tá aí, ou porque ele atendeu o paciente? Não, né? Não, tá. Eu acho que sim, no dia 10, tá? Então, esse era o eletro do paciente. Né? O que vocês acham aí? Outro AVC. Hein? Vamos fazer uma avaliação aí, então. Meio tímido, né? Se quiserem botar podem também fazer a avaliação escrita no chat ali, né? Eu estou com o chat aberto aqui. Então, esse paciente chegou com um taquicárdico, né? A gente já nota que o ritmo é um ritmo irregular, certo? A gente não vê onda P, então, a princípio, é um ritmo irregularmente irregular, onde provavelmente, então, se trata de uma fibrilação atrial, né? Num contexto de um paciente em protocolo de AVC, uma fibrilação atrial, né, faz sentido, cursa com até um fator de risco para a embolização, certo? E esse paciente, então, a frequência cardíaca a gente não vai poder contar vendo RR, né? Porque, na verdade, essa frequência cardíaca está irregular. Então, lembrando, né, que a gente tem que contar por um tempo maior. E essa tira aqui do Clínicas, ela tem 10 segundos, né? Então, se a gente contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... Tem 18 batimentos em 10 segundos, né? Então, em 60 segundos, vai ter mais ou menos uns 108, né, batimentos por minuto. 108, Hã? Acho que mais. 108, né, a princípio. É que, às vezes, ele acelera um pouco no meio, mas depois ele alarga, também tem umas pausas, né? Mas, justamente por isso, tem que medir em bastante tempo, né, a fibrilação atrial, né? Mas, pelo menos, uns 108, né? Se a gente contar 18 batimentos em 10 segundos, vai dar 108, mas... Enfim, se a gente contar, por exemplo, em 30 segundos da parte inicial do eletro, a frequência cardíaca já vai lá para 130. Então, por isso que a fibrilação atrial varia muito, né? A frequência, e a gente tem que contar no maior tempo possível. Bom, além disso, né, da fibrilação atrial, a gente tem uns batimentos alargados no meio do traçado,
que a gente visualiza ali, que pode se tratar de extracístoles ventriculares ou, eventualmente, na fibrilação atrial de alguns batimentos conduzindo com aberrância, né? Tipo um fenômeno de Ashman, né? Depois de um ciclo longo, né? Um RR maior, um RR menor, acaba conduzindo com aberrância. E a gente vê que o QRS dessas possíveis extracístoles, elas não mudam muito, né? Então, provavelmente, o início é igual, é porque é uma FA que tem aqueles batimentos muito rápidos conduzidos por aberrância, né? Pelo fenômeno de Ashman, que é a condução com aberrância na fibrilação atrial. DRR diferente. É verdade. Certo? E alguma outra coisa que chama a atenção de alguém aí no traçado? Sugestivo de uma zona nativa inferior ali, né, com isquemia subepicárdica inferior associado. Isso. E o eletro está tremido, né, Daniel? É difícil de fazer a avaliação, né? Da repolarização. Mas daí passa o próximo, Pablo. Aí esse paciente ficou, nesse contexto, já tinha uma imagem na tomografia definida, né? Então, ficou como um tratamento conservador, se pediu o PCR para COVID, né? Para o SARS-CoV, né? 2, e aí a gente, até ficar negativo, depois ele foi transferido aqui quando veio negativo para a unidade vermelha, mas esse paciente, ele cursou com congestão durante a noite. E foi feito esse eletro pela manhã, congestão e dor no peito durante a noite. E o eletro da manhã era esse, né? Continuava com a fibrilação atrial, continuava com esses batimentos extrasistólicos, né? Ou de Ashman, isso aí, a princípio, né? Parece Ashman, porque a condução com BRT é mais comum, né? Embora em algumas derivações mude um pouquinho o início, né? Para mim, parece ser compatível, tá? E a repolarização na parede inferior, D2, D3 e AVF, a gente vê que, além da zona inativa, que o Daniel falou, apresenta também um supra, né? Um supra esse texto. Todos conseguem ver o supra? Parede inferior. Agora ficou bem evidente, né, Gasol? Estava tremido, né? Então, esse paciente cursou outro caso de uma manifestação neurológica cursando com um infarto associado. Só que um infarto já com área de necrose, né? Gerando uma insuficiência cardíaca pós-infarto. Esse paciente ficou congesto, precisou de VNI, né? E passa o próximo, Pablo. E o Covid deu positivo? Deu negativo. Negativo. E aí a gente vê que cursava também com ventrículo direito, né? Vocês podem ver que em V3R e V4R, derivações direitas, tinha um pequeno supra ali também. E o paciente tinha a clínica de insuficiência cardíaca direita também. Ele tinha as veias, tanto jugular quanto hepática, na eco, túrgidas, né? A princípio, o fração de ejeção, depois a gente conseguiu fazer uma eco, porque quem estava no PLCC ali, no CC, era o Géris, né? E o Géris desceu aqui para fazer uma eco com a gente e viu que tanto tinha uma disfunção ventricular do VE e do VD. Era um cara muito grave. Ele fez um infarto de inferior mais ventrículo direito, né? E fazia congestão tanto pulmonar quanto sistêmica, né? Então, infarto de VD, né, que vocês lembram, que às vezes tem que dar volume. Nesse caso, não podia dar muito volume, né? Porque ele já tinha a fração de ejeção do... Então, é um caso bem interessante aí, não? O que tu acha, Nazi? Achei muito bom. Tu pode voltar o primeiro, porque eu acho que é um caso que se presta para falar das alterações sutis do infarto inferior, né? Isso. Para o supra, nesse eletro inicial, eu vou te dizer que a gente tem muita dificuldade de ver, mas talvez ali em D2, né? Isso. Mas essa sutileza da parede inferior é que a gente sempre tem que procurar, né? E aí tem que repetir o eletro, porque tu vê que esse primeiro eletro, ele foi um eletro que foi feito meio ali na urgência, ficou todo tremido e que dificulta a avaliação da linha de base, né, Nazi? Passa desapercebido, tranquilamente. Só que ali na unidade de Covid, tu não consegue estar fazendo eletro toda hora, né? Porque tem que chamar o eletro e tal. Agora tá ficando? Agora tá ficando, que bom. Acho que é legal isso aí também, de lembrar isso aí que o Nazi falou, que tu comentou também,
Só para lembrar, a gente sempre tem não é uma máxima, assim, mas é bem comum, assim. Geralmente o infarto inferior é aquele que a gente come bola e deixa passar, ou que o pessoal acha que não está infartando, né? Por essas alterações serem mais sutis, assim. E o infarto anterior, ali, pegando mais septal, V1, V2, é aqueles que vêm para infarto e às vezes não é. É verdade. Tá? Porque existem outras alterações de sobrecarga, bloqueio de ramo. Então, assim, sempre lembrando, cuidar bem a parede inferior, né? E esses pacientes fibrilados também, a gente acaba se fixando na fibrilação, esquece um pouco, porque o traçado fica um pouco mais atrapalhado. Né? Mas eu também geralmente está confesso... associado a alterações inespecíficas, né? A FA com alta resposta geralmente gera alterações inespecíficas da repolarização. É um eletro difícil de tu ver ali realmente, né? Não é um eletro... E o manejo é difícil, porque a gente discutiu, bom, vamos levar, porque eu estava com gesto, né? Aí a questão é de levar ou não para o CAT, porque se tu for abrir alguma artéria, pensando que tu tem que abrir tudo porque está com uma fração de ejeção baixa, tu tem que fazer heparina, né? E aí a gente conversou com a neuro, a gente fez uma ressonância para ver se tinha alguma lesão mais muito grande, mais antiga, e as lesões na ressonância eram lesões já bem agudas, assim, em uma área grande. Então, se optou por não se compensar e só se levar para o cateterismo, caso o paciente instabilizasse de novo, porque depois ele deu uma estabilizada. Mas é um caso difícil, né? Não tinha trombo no VE. Não tinha trombo no VE na época, Nazi. Tá? Mas a dúvida de levar para o CAT é difícil, né, Nazi, nesse caso? É difícil. Vamos lá, seguindo. Tem algum doutorando aí? Se não tiver, vai ter que ser o residente mesmo. Nós vamos... Não, estou brincando aí, pessoal, mas vamos lá. Ele é o residente, não? Aqui, então, caso 3, paciente... Esse paciente só, hein, depois tu comenta esse caso, deixa eu só dar a história dele. Bota o primeiro eletro lá dele. Aí? Esse paciente é um paciente que estava com um choque, estava com uma sepse, evoluiu com choque séptico no andar e teve uma convulsão, rebaixamento do sensório, insuficiência respiratória, foi entubado e foi para UTI, tá? E esse era o primeiro eletro dele, então, na chegada da UTI. Ele não tinha eletro prévio, porque ele estava internado para alguma coisa neurológica lá e acabou fazendo uma infecção no hospital. Tá? Aí, esse aí pode comentar tu aí, Gazan. Não. Esse paciente chegou logo depois, o que chama atenção, né? É que é um paciente que está num choque séptico, que foi entubado, e ele não está muito taquicárdico, né? Ele está com uma frequência cardíaca, se a gente for avaliar aqui, dá 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vai dar uma frequência cardíaca de 78, né? Mais ou menos. Mas tu espera que um paciente, e não usava beta-bloqueador, que um paciente num contexto de hiperativação adrenérgica, ele esteja mais taquicárdico. O que chama atenção? É que é um ritmo que bigeminado, né? A gente vê que tem uma extrasístole ventricular intercalando com o QRS de base, e a gente vê que o ritmo de base que a gente identifica com o QRS mais estreito é um ritmo de base que não tem onda P. Certo? Então, ele tem um ritmo de escape juncional. Então, é um ritmo juncional, né, com um bigeminismo ventricular, certo? Possivelmente, essa extrasístole, que tem um acoplamento curto, ela também não gera um débito muito grande, porque o volume sistólico de uma extrasístole muito precoce, ele não é muito grande. Então, na verdade, isso às vezes não gera débito, não gera pulso. Né? E muitas vezes a gente bota o paciente no oxímetro, né? Dá que a frequência cardíaca é metade disso, né? Embora aqui está 80, dá 40 de frequência cardíaca, porque o oxímetro ele não pega a curva da extrasístole, porque ela não gera débito. Então, esses distúrbios... Desculpe, conclui. Não, então, nesse caso aqui, a grande dúvida na chegada, né? Não vi ela na chegada, é um paciente, então, que está com um ritmo juncional de escape, com bigeminismo ventricular num quadro séptico. Então, provavelmente, se não aumentar a frequência com as drogas, é um paciente que é candidato a colocar um marca-passo, porque esse ritmo de escape juncional pode ser o escape de uma disfunção node sinusal, pode ser uma fibrilação atrial que bloqueou e ficou regular. Então, a frequência ela está inadequada para esse paciente, né?
Em geral, o choque séptico, quando chega com distúrbio de condução assim, em geral é um choque séptico grave. Isso. E aí, se tu vai botar a noradrenalina, às vezes a noradrenalina piora um pouco esse distúrbio de condução, né? Isso. E outra coisa que dá para ver é que esse distúrbio de condução não é tão santo o ritmo juncional mesmo, Gazzoni. Pois se tu for olhar, claro que a extrasístole é mais larga aqui, ó. Sim. Então, ela dá uma enganada para o outro parecer mais estreito, mas esse QRS de junção já tem um desvio de eixo aqui que a gente vai ver, né? Tipo, bloqueio divisional antero-superior, já é um QRS mais largo também. Então, esse paciente, claro que ele pode ter, além de uma disfunção sinusal, né, de alguma coisa que não está gerando débito sinusal, também talvez já tenha intrinsecamente algum grau de comprometimento da condução ventricular, né? Isso aí. Pode passar o próximo, Pablo. Aí, pela manhã, esclareceu um pouco o quadro dele, porque ele saiu do escape juncional e ficou no ritmo de base dele, que deveria ser o de fibrilação atrial. A gente vê que agora o ritmo está irregularmente irregular e ele, a princípio, não tem onda P, né? Então, é uma fibrilação atrial que tem um padrão em V1 de bloqueio de ramo direito e D2, né, com um eixo de dado para a esquerda, com BD de bloqueio de divisão de fascículo antero superior esquerdo, né, que tem S em V5 e V6 também. Então, é um paciente que tem pelo menos uma doença bifascicular, né, de bloqueio de ramo direito e bloqueio de divisão antero superior esquerdo. É um paciente que tem uma FA, que talvez seja o ritmo de base, né, e que daí provavelmente tenha sofrido um BAVT, um bloqueio, e na fibrilação atrial, quando tu bloqueia o nódulo AV, na verdade o ritmo fica regular. Ele se transforma de um ritmo irregular, né, que é o ritmo da fibrilação atrial, para um ritmo regular, porque, na verdade, em vez de ser comandado pela atividade desorganizada do átrio, vai ser comandado pelo escape juncional. Então, esse paciente está apresentou uma fibrilação atrial com bloqueio naquele primeiro eletro, né, com escape juncional. Pela linha de base tremida, pode voltar um pouco, Pablo? A gente pode sugerir, né, que quando é o ritmo juncional bonitinho, o primeiro, tu não tem linha de base tremida. Quando tu tem um ritmo juncional com a linha de base tremida, tu pode sugerir que seja fibrilação atrial, mas é difícil, né? Pode passar ali, por favor. Então, esse paciente estava com fibrilação atrial, tinha bloqueio bifascicular, e ele teve algumas alterações de eletrólitos também no contexto do choque séptico. Ele estava com uma insuficiência renal, mas o potássio estava normal, mas o cálcio estava baixo, estava repondo o cálcio. Isso pode ajudar. É uma paciente já com hipotireoidismo também, e com magnésio no limite inferior, né? Então, mais a hipoxemia no contexto da insuficiência respiratória, isso tudo pode ter levado a uma toxicidade aí e levado ao bloqueio, né? E aí pode passar, Pablo? Então, e aí, agora o paciente já tá mal, ele a princípio não acordou, ele a princípio ficou com uma sequela neurológica grande, está em hemodiálise contínua, um paciente bem grave, tem um prognóstico bem reservado, mas o eletro dele agora ficou sinusal, né? Vocês podem dar uma olhada nesse traçado, que foi o último dele que a gente tem, né? Que é um ritmo regular, tem presença de onda P, né? A onda P aqui em D1, ela é positiva, a VF também, né? É difícil, é bem baixa amplitude, né? Mas vamos considerar que é uma onda P aí sinusal, mas com PR aumentado, né? Então, além de ter um BRD, um bloqueio de ramo direito, um bloqueio de divisão entre o superior esquerdo, tem um bloqueio AV de primeiro grau, né? Então, antigamente se chamava de um bloqueio trifascicular, né? Esses pacientes muitas vezes têm também um intervalo HV, né? O intervalo de risco ventrículo prolongado, né? São pacientes que têm muita propensão a fazer bloqueio. E explicou, né, provavelmente o quadro dele, naquele contexto de alteração eletrolítica, hipoxemia, né? Fazer o bloqueio no início do quadro, certo? Algum comentário? Não, ele estava chocado no início, muito chocado. É que ele estava no andar, Nazi, e aí ele teve essa insuficiência respiratória no andar e foi chamado o TRM, né? E aí ele convulsionou nesse contexto, rebaixou o sensório, e aí ele chocou. Esse é um candidato à morte súbita, né? BAV total, né? Pode ter sido, certamente deve ter colaborado. Ele não sei o que veio antes ou depois, né? Mas ele já tinha propensão. Perfeito. Alguma dúvida, pessoal? Vamos passar, então. Tem mais um, Pablo, que botou?
Eu botei mais 2 bônus aí, porque eu não sabia. Bônus track. Então vamos ir mais uns 10 minutinhos, então, tá? 10 minutinhos aí. Tá, 10 minutinhos. O popular melzinho na chupeta, não é isso aí que falavam? Aí, ó, eletrinho barbadinho aí para o pessoal ver com palpitação. Feito aí no Clínicas. Melzinho. Ou nem no chat aí, pessoal, dá uma interpretação no chat aí. Não conduz, né? Ô, Rafael, tu tá aí, ó. O Rafael é bom da letra. O Rafael tá aqui no auditório, ao vivo, aqui. O Rafael é empenhado. Sim. Fala, vê se fica mais perto. Não tem nem AP? Parece ser um ritmo sinusal, um eixo relativamente preservado, que a alteração ela tem uma onda T invertida em AVL, que normalmente não é tão normal assim, e ela tem um ritmo que parece, eu acho que é uma pausa sinusal, né? Ela está no ritmo sinusal e ela faz algumas pausas. Então é bom a gente padronizar, né? Então, a princípio, a gente determinou que tem onda P, e é uma onda P sinusal, né? Sim. E o ritmo, ele não tá bradicárdico, mas ele tem pausas, né? Sim. É interessante essa identificação, que a frequência cardíaca pode estar um pouco diminuída no total por causa das pausas, né? Mas o intervalo RR de 2 batimentos com o pé pelo regular e tudo, não tem bloqueio nenhum, nada para morte 1, nada para morte 2, nesse sentido. Não vejo nenhuma alteração isquêmica também. Enfim, acho que parece ser uma pausa sinusal, mas eu não tenho certeza não. E aí, Pablo? Vamos lá. Então, assim, pessoal, seguindo a sequência, a mesma coisa. O que chama atenção de cara nesse eletro, assim, se a gente for ver, é já começar com a tira longa, né? E a gente vê que tem essa alteração, ainda mais quando fala em palpitação, então a gente vê que o ritmo dá essa pausa aí, né? A pausa sinusal, simplesmente, que o Rafa está falando, o sinusal não dispara, né? E daí acaba fazendo essa pausa. O que a gente vê aqui, na verdade, é uma extrasístole atrial bloqueada, tá, pessoal? Só para mostrar para vocês, assim, que às vezes fica difícil, né, quando a gente fala, mas não tem dúvida, né? Se a gente for olhar aqui, ó, isso aqui é onda P, tá, pessoal? Olha como a repolarização é diferente. Se a gente pega e aumenta bem, a gente vai ver que a última onda T tá para baixo, diferente dessa aqui, tá? E aqui eu trouxe só para os mais descrentes, essa parte aqui que dá para a gente ver que tem a extrasístole, e a extrasístole conduz aqui, ó. Então, quando a extrasístole cai muito precocemente, ela cai no período refratário da repolarização, né, ventricular. Então, ela não conduz, né, Paulo? Isso, ela acaba caindo, assim, num período que o nódulo AV está refratário, e o que acontece é que a gente vai ter uma onda P que gera um impulso atrial fora, mas pega o nódulo AV refratário e não conduz para o ventrículo, não gerando complexo QRS, né? Então, diferente, o que é legal desse caso é que, apesar da gente ter uma pausa, talvez o tratamento seja com um beta-bloqueador, por exemplo. Então, a gente vai dar um beta-bloqueador no paciente que está fazendo pausa, para tentar inibir essa extrasístole e conseguir fazer com que ele mantenha o traçado sem esse batimento, tá? E ele fique mais regular. A importância da gente identificar que isso não é uma pausa sinusal e isso é uma extrasístole atrial bloqueada, porque o tratamento inicial, né, isso pode até ser ablação depois, enfim, no futuro, mas o tratamento inicial disso é dar beta-bloqueador, né, por exemplo, que seria totalmente o contrário de uma pausa sinusal, uma disfunção do nódulo sinusal, né? Nesse paciente aí, qual é a etiologia disso? Isquêmica? Difícil saber, né? A maioria delas vai ser algum foco automático, né? Que a gente vai pensar aí. Pode entrar nos mecanismos de arritmia, assim, mas para extrasístole atrial, né? Extrasístole atrial focal, a maior parte é automática, né? Tu pode, às vezes, ter uma área de infarto atrial, né? Que gera um foco de reentrada atrial e ser secundária isquemia, né? Ou alguma isquemia aguda, eventualmente, também. Geralmente, né? Esse aí era para ser mamão com açúcar, Paulo? Esse aí era.
Mas é que era para prestar atenção nos detalhes. Às vezes a coisa está no detalhe, entendeu? E a gente fala e o pessoal não acredita, mas dá para ver bem ali, né? E o legal desse caso é que tu consegue depois documentar ela conduzindo. Viu, Nazi? Mas o interessante é que essa aula aqui, ela não é para ser aula de bruxaria, é que são todos casos que o emergencista vai atender antes do cardiologista, né? Antes do... O pessoal tem que ter uma avaliação inicial para a gente saber, né? Algumas coisas de manejo inicial e quando tem que chamar ou não, né? São casos reais todos, né? Que a gente atende aqui toda semana. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A melhor coisa que a gente tem aí nessa UV é ter vocês, na eletrofisiologia. Aí. Vocês fazem uma diferença brutal para a gente aí. Não é gurizes e gurias. Muito legal. Vamos lá, o último caso, Pablo? Vou botar o último caso, assim, mas é mais um título de curiosidade e depois eu vou explicar o porquê. Agora vem merengue, então, vem merengue. Isso, deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisinha aqui. Aqui, ó. Vamos lá. Tá, pessoal? Então, assim, ó, o que a gente quer nesse caso aqui? Eu coloquei esse caso porque é uma coisa interessante e já para instigar até para a próxima discussão de artigo do final do mês, o João vai apresentar um artigo que é super interessante, acho, e é um assunto que sempre vem nos perguntar, né? Quando é que tem infarto com bloqueio de ramo esquerdo? Tá? Aqui eu trouxe esse eletro, não para discutir isso, que acho que na discussão do artigo a gente vai discutir várias coisas, assim, em termos de bloqueio de ramo, né? Tanto a elencar como é que a gente faz para fazer um diagnóstico, acho, de bloqueio de ramo. Acho que aqui todo mundo vê que o complexo QRS está mais alargado, né? Tem esse padrão de torre em V5 e V6, né? Aqui aquele falso supra que a gente fala, né? Que a maioria das vezes não está relacionado à cardiopatia isquêmica, né? Mas com um eletro com bloqueio de ramo. Tá? O que eu queria... Deixa eu ver se eu acho que eu tinha mais uma outra parte aqui, mas o que eu queria mostrar para vocês é que o Gazzoni comentasse, porque a gente recebeu esse eletro assim, né? Tá na área ainda, aí, né, Gaz? Tô na área. Tá. Que tu recebeu esse caso aí, tu viu, né? Era um paciente pré-implante de marca-passo que foi para o marca-passo. Ah, sim. E saiu assim. Alguém notou alguma diferença aí? Volta um pouquinho. Vocês botaram marca-passo no feixe de risco. Aqui dá para ver que é o pós-implante, mas vocês veem a diferença grosseira do complexo QRS, né, pessoal? Esse paciente, na verdade, foi colocado, a princípio, era para ser o feixe de RIS, Nazi. Só que o feixe de RIS dele tinha um limiar muito alto, gastava muita bateria. Então, foi colocado no ramo esquerdo. Porque é impressionante como estreitou o QRS. É o eletrodo deep septal, né? Um septal profundo. Que daí tu tem que perfurar mais o septo e daí tu coloca o eletrodo estimulando o ramo esquerdo, que despolariza a maior parte do ventrículo, né? É um pouco mais fisiológico, né? É uma estimulação fisiológica. Então, isso a gente tem que começar a acostumar a ver, porque daqui a pouco tu vai ver na emergência o cara tinha um eletro... Mostra o anterior, Pablo. Um eletro bizarro, né? Bloqueio esquerdo com eletro bizarro, né? E na sequência... Eu achei que era do feixe de risco porque estreitou muito. Mas... os dois estreitam, né? Tanto o feixe de risco quanto o septal profundo. Então, atualmente, a diferença é que a gente tem mais estudos do RIS, né? Só que o RIS gasta muito mais bateria. Agora já começou a ter estudos da estimulação no ramo esquerdo. Então, repete para nós como é que tu coloca esse... Então, é assim, ó, normalmente, agora, isso se chama uma parte da estimulação cardíaca que se chama estimulação fisiológica. Então, começou com o feixe de RIS, que daí tu bota um eletrodo lá no feixe de RIS e tu estimula. Só que o feixe de RIS, ele fica no centro fibroso do coração. E é uma região dura, fibrótica, e que geralmente precisa de altas energias para estimular.
Então, embora o QRS no peixe de ris fique estreitinho, muitas vezes ele gasta muita bateria, porque tu tem que precisar de uma energia maior. Então, um cara que vai trocar várias vezes de bateria ao longo da vida, fica ruim de botar um eletrodo com limiar muito alto. Claro. Então, a evolução da estimulação fisiológica foi procurar outros locais com estimulação fisiológica. O ramo direito não dá, porque o ramo direito, ele despolariza antes o VD, né? E ele depois o VE, que é a maior massa. Então, tu continua com uma desincronia significativa. Então, a ideia foi colocar no ramo esquerdo. Então, tu botaria o eletrodo no septo e daria mais voltas no eletrodo, tu perfuraria o septo até o ramo esquerdo, né? E aí, quando tu encontra o ramo esquerdo, tu encontra um QRS bem estreito, porque o ramo esquerdo que polariza a maior parte do miocárdio. Então, o QRS fica tem algumas diferenças, algumas nuances em relação ao RIS, mas o QRS fica estreito, um pouquinho mais largo, às vezes, que o RIS, mas estreito ainda, e com um limiar bem melhor, né? O limiar fica um limiar bem baixinho, entendeu? Isso. Eu sei que não é o objetivo da aula, acho que até é uma coisa bem profunda, mas é só, eu acho que aos pouquinhos, assim, nas aulas, e até quando a gente vai conversando, é interessante a gente ver que as coisas vão mudando, pessoal. E certamente a geração de vocês vai pegar muito marca-passo, onde a gente vai parar de ter aquela alteração tão grosseira, que era mais fácil de ver, e a gente vai ter maiores dificuldades até de olhar esse eletro, quando tu olha e dizer que o paciente tem um marca-passo. O cara vai achar que, às vezes, perdeu o marca-passo, não está funcionando, né? Porque, como ele não está... às vezes, a gente bota para estimular o marca-passo em modo bipolar. Então, a espícula, ela é bem baixinha, porque tu está estimulando com baixa energia. Então, às vezes, tu nem vê que tem a espícula, né? Esse caso, dá para ver um pouquinho a espícula ali. Então... Ele tinha uma miocardiopatia dilatada? O que ele tinha? Esse paciente, ele, na verdade, assim, ele tinha esse bloqueio de ramo esquerdo com síncope, e ele tinha um bloqueio infrarriciano. Então, teoricamente, tu ia botar um eletrodo ou no ápice do VD, né? No RIS não daria, porque no RIS o bloqueio dele é mais baixo, é um bloqueio infrarriciano. Então, para manter a estimulação fisiológica, se colocou um eletrodo no ramo esquerdo, né? Porque o bloqueio era infrarriciano, era um bloqueio abaixo do RIS. E para prevenir a miocardiopatia por estimulação, né? Porque ao longo do tempo, se tu estimula um coração do ápice do VD, tu tem uma chance, em torno de 20%, de gerar uma desincronia que gere a miocardiopatia por estimulação. Nesse caso específico, o paciente tinha uma fração de ejeção que era em torno de 45%. Então, já tinha uma disfunçãozinha. Então, esses pacientes, às vezes, tu coloca um marca-passo normal neles, na ponta do VD, e aí tu faz uma desincronia, e ao longo do tempo ele vai evoluindo com uma miocardiopatia, que vai ser prevenida estimulando o sistema fisiológico dele, né? E tecnicamente é muito difícil? Na verdade, ele não é... Depende, o material é difícil, né? Porque o material recém está começando. Então, exige um treinamento, não é uma coisa super difícil, mas é um pouco chatinha, tem que ter paciência, né? Porque tem que fazer o estudo eletrofisiológico junto, demora mais tempo, tem que tirar, botar de novo, tem que medir os limiares, ver se tu aceita, ver se tem outros detalhezinhos. Então, é um procedimento bem mais trabalhoso, né? Bacana, parabéns. Pessoal, então assim, ó, só lembrar assim, eu acho que esse artigo que vai ser, acho que se der para o pessoal ler, é interessante, tá? Para o final do mês. Lembrar que aqui eu só trouxe isso aqui só para incomodar vocês, mas eu acho que no longo do ano a gente faz uma aula de marca-passo sobre estimulação e eletro, né? Que todo mundo fica sempre com receio, mas vocês vão ver que não tem muita dificuldade, é mais perder o medo que dá para analisar, tá? Acho que todo mundo que veio na aula conseguiu botar o nome ali, né? E a próxima aula, acho que é aula de casos ainda, né, Gasoni? A semana que vem tem uma aula de casos. Eu não vou estar aí, eu quero que tu assume a aula semana que vem, o pessoal da unidade vermelha ali ajuda. E daí na outra aula, na outra semana, é o artigo, na última do mês, né? Tá bom. Para despedir aí a galera, então, deu? Fica sempre nesse horário? Sempre a gente vai mandar antes para os residentes para confirmar, mas a princípio fica nesse horário, tá? O horário ficou bom, tá? Tá bem? Eu tô achando que essa é a reunião que se presta para ser à distância, né? Né? Fica bom, né? Tem mais público à distância. Eu acho que sim. Ele gentilmente te chamou de feio, Gasoni. Mas Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigado, viu? Tchau. Boa tarde.
Vou interromper a gravação, tá?